Agora vamos conversar com o Dr. Antônio Maciel, que é presidente do CONAD, autor de muitos livros sobre identificação digital, e ele vai nos falar sobre a importância desse evento para o cenário de identificação civil, né? É muito importante esses eventos porque a gente tem um ambiente propício de discussão, de ver as inovações, e os institutos estão correndo atrás de modernizações. Então você tem vários avanços biométricos aqui, e a gente discute também nesse espaço o que a gente realmente quer para poder ajudar nesse projeto nacional. Uma vez que os institutos de identificação, eles representam um papel estratégico no sucesso, na implementação do projeto da SIM. Que lá no chão da fábrica que realmente acontece a emissão do documento. E aí, então, os institutos exercem um papel muito importante na segurança do processo, porque é lá que a gente valida, corrige as divergências que existem, né? São inúmeras, estamos falando de milhões, né? 55 milhões de pessoas já com RG, série de divergências que a gente corrigiu. Em relação ao governo, amanhã, por exemplo, a gente tem uma pauta com o secretário nacional de Segurança Pública, o Chico Lucas. Nós vamos discutir, por exemplo, uma pauta que é interessante para nós, que é a questão da monetização. O que os estados vão ganhar com isso? Se a gente tem um legado enorme de contribuição centenária em relação à identificação civil, estamos passando para a população através desse projeto que é nacional, mas que tem um custo mensal, diário. Então a gente tem que pensar nessa questão da monetização. Precisamos fortalecer, através de uma Força Nacional de Identificação, que é uma pauta também que já levamos para eles, onde a União possa repassar recursos diretamente, ajudar com kits, ajudar com pessoas, com capacitação. Então essa é a pauta, né? O ambiente é para isso. Muito bom, muito obrigada e bom evento, doutor. Valeu, obrigado. Nós sempre encontramos Marco Zanini, que é o CEO da Dínamo, em vários eventos que a gente comparece, né, Suzana? De infraestruturas críticas, de combate à fraude, de criptografia. E hoje estamos aqui no stand da Dínamo, no Certiforum ID 2026. E aí eu quero saber, Zanini, o que faz a Dínamo nesse contexto da certificação digital, de identificação? Obrigado primeiro, Suzana, Regina, obrigado por vocês estarem aqui nos apoiando. A Dínamo é um participante ativo desse mercado de certificação digital da ICP Brasil. Hoje nós somos fornecedores de todas as certificadoras mas não por menos a gente continua apoiando o mercado, a gente acredita. Aliás, eu estava comentando com todos aqui que o evento cresceu muito depois que veio para dentro do MGI. Acho que o MGI hoje é o ministério que mais está fomentando a evolução tecnológica das soluções de Estado. A gente vê o GovBR, agora vê a SIM e a ICP Brasil no vácuo disso. Então, acho que é muito importante estar aqui apoiando esse mercado. Para a Dínamo é um orgulho isso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a outra empresa do grupo, que é a BioStation. Como é que você avalia a contribuição da BioStation para a evolução da identidade digital brasileira, para a cidadania, para todo esse contexto aqui que a gente está vivendo nesse fórum? Suzana, eu tenho falado há muito tempo, vocês já me ouviram falar isso, que a identidade digital é um pilar importantíssimo na jornada de transformação, né? A biometria, na minha opinião, é o melhor contexto de autenticação, porque ela não necessita que você tenha posse de alguma coisa, nem que você lembre alguma coisa, é o que você é, né? Nesse contexto, a biometria facial, ela se consolidou, na minha opinião, como uma autenticação para o mundo remoto, porque hoje todo mundo tem uma câmera na mão, né? Do presidente da companhia até o cara da portaria, ele tem uma câmera na mão. Então, universalizou a biometria facial remotamente. Mas no contexto da autenticação presencial, a autenticação facial não tem a qualidade de autenticação que nós precisamos, principalmente em autenticações que precisam comprovar efetivamente não só a pessoa, mas a condição de vida, de ser ela mesma. E sabe que o Brasil hoje vive um momento de fraude de autenticação fantástico.
a tecnologia, ao mesmo tempo, tem avançado muito rápido. Eu digo entre os meus amigos o seguinte: tecnologia hoje é igual fruta, fica 3 dias na fruteira, apodrece. Né? Nossa. Então, nesse contexto, a biometria palmar, ela se mostrou uma tecnologia com qualidade de autenticação muito superior a todas as outras, muito superior que a digital, muito superior que a facial, uma solução de baixo custo, pouco intrusiva, ela não faz exposição de ninguém, né? Você não tem que publicar o seu rosto em lugar nenhum, você não tem que ter banco de imagens de pessoas. Então, nós acreditamos há 2 anos nessa tecnologia. Na China, ela já é largamente utilizada, não só em meios de pagamento, como meios de autenticação em transporte público. E no Brasil, nós iniciamos agora 3 ou 4 projetos que têm a ver com a autenticação em transporte público, com a autenticação do cidadão no Estado, na educação e na saúde. E também nós estamos agora muito forte num projeto de embarque para portos e aeroportos que o Ministério de Portos lançou e que nós estamos defendendo que a autenticação palmar vai ser a melhor solução para isso. Legal, muito bom mesmo. Bom, vou voltar um pouco para o nosso mundo de criptografia e sigilo. Aqui a gente não pode falar criptografia porque estamos num ambiente que reina, né? Eu vou pedir para as meninas mostrarem aqui o HSM. Esse HSM é onde ficam os nossos certificados digitais, né? Fala um pouquinho disso também, da importância de um HSM para a operação de nuvem, dos PSCs, né? Sim. Os HSM são equipamentos basicamente de custódia de chaves e, obrigatoriamente, porque você custodia chaves dentro dele, você tem que fazer o processo criptográfico lá dentro. O conceito hoje de segurança de chaves ela nunca deve sair de um repositório seguro. Hoje no Brasil, as chaves que assinam transações financeiras como o Pix, por exemplo, no Banco Central, as chaves ficam dentro de um HSM. Aliás, os nossos HSMs no Banco Central hoje suportam toda a infraestrutura do Pix, mas também suporta toda a infraestrutura das autoridades certificadoras nos certificados digitais que são usados em nuvem. Eu, você, a Suzana e todo mundo que usa um certificado em nuvem certamente está usando uma chave armazenada dentro de um equipamento desse. A novidade dessa máquina nova é que nós estamos trazendo essa nova versão, ela traz os algoritmos pós-quânticos já nesse equipamento. Essa versão NG, a mais nova que nós temos, e existe uma tendência do mercado, e na ICP Brasil não é diferente, de migrar os algoritmos para algoritmos pós-quânticos, uma vez que, embora hoje não seja ainda uma quebra de chave criptografada com algoritmos quânticos, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, isso vai ser uma realidade. Em alguns documentos que nós assinamos na ICP Brasil, como escritura, ou como qualquer outro documento que tem uma vida longa, ter um algoritmo quântico fazendo isso é muito importante. Então, como nós viemos para o evento encontrar todos os nossos amigos e clientes aqui, nós quisemos trazer essa máquina nova. E essa é a maior que tem? Essa é a maior. Essa máquina faz 23 mil transações por segundo. Nossa. E ela permite que se armazene até 10 milhões de certificados dentro dela. Porque o Pix passou por aqui. O Pix passa todo dia, nesse segundo está passando alguns milhões de Pix por uma máquina dessa. Na verdade não é uma só, existem 20 máquinas dessa no Banco Central e existe isso em mais 50 outros bancos no mercado que fazem toda a proteção de chaves Pix e transação Pix em equipamentos desse tipo, e a ICP Brasil também. Muito legal. Guarde agora para sempre, né? Sim, proteja para sempre. Deixa ligado na energia que não vai ter problema não. Obrigada, Zanini. Muito obrigada. Prazer falar até com a vocês. Febrabantec. Até daqui a pouco. Luiz Eduardo Viegas, diretor de comercial e marketing da Solute. Não sabia se eu falava antes do marketing ou comercial. Fique à vontade. Mas os dois são muito Duas importantes. disciplinas super importantes e complementares. Exatamente. Ele vai contar pra gente o que a Solute trouxe, porque a Solute sempre guarda um momento especial para o Certiforum, de apresentar alguma coisa diferente. O que você destacaria hoje aqui para os nossos ouvintes?
Primeiramente, Regina, Suzana, bom dia. Obrigado, sempre a participação de vocês muito importante, também trazendo, provocando temas importantes para a gente discutir. Acho que é importante também aqui o resgate do próprio nome CertFórum, como o nome do evento, para que a gente mais e mais possa discutir não o certificado digital em si, mas a certificação digital e as diferentes possibilidades que a gente tem do presente e nos próximos capítulos, né, que a gente vai enfrentar. E também no CertFórum, mas principalmente em todas as interações com clientes, com parceiros, mais e mais a Solute quer levantar a bandeira da confiança, da confiabilidade, né, através de integridade, obviamente, através de segurança, tanto digital quanto jurídica, e através de eficiência operacional, porque à medida que a gente vai para ambientes, para soluções integradas, aí, com as diferentes possibilidades e cardápio de APIs que a gente oferece aos clientes, aos parceiros, o que a gente quer é levar isso, soluções de confiança para clientes, para parceiros, para o mercado de um modo geral. Ótimo. A gente sabe que a Solute está sempre procurando simplificar ao máximo o ato de assinatura digital, né? O ato de assinar. O que vocês estão preparando de importante para simplificar mais ainda essa jornada? Sim, Suzana, eu acho que preparando, já tem preparado, né? A simplificação está muito atrelada à questão jornada, experiência do usuário. Até lembro que nos programas que eu tive a oportunidade de participar com vocês, a gente também fala sobre isso. Então eu acho que a gente ter como prioridade na nossa agenda a jornada, a experiência do usuário, as integrações, isso é extremamente relevante para a gente continuar se aperfeiçoando e levando mais e mais oportunidades de eficiência, de facilidade, de simplificação. E aí é inevitável, a gente não pode deixar de falar sobre as jornadas online, sobre como a gente faz com que a adoção de jornadas online seja cada vez mais suave aos olhos, principalmente dos usuários finais, né? E isso nada mais é do que a gente também antecipar o mundo de AR eletrônica, que agora já é realidade, e mais a gente vai não apenas falar sobre isso, como a gente vai executar a AR eletrônica, que foi tão esperada nos últimos anos. Super esperada. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua atenção. Bom evento a todos. Bom evento a todos. É um prazer muito grande encontrar aqui a doutora Patrícia Peck, que vai ser uma das palestrantes do CertFórum ID. A doutora Patrícia Peck é uma das bancas mais importantes e mais antigas sobre direito eletrônico do Brasil e também, eu acho que da América Latina. E eu queria conversar com você, Patrícia, o seguinte: você está sempre muito ligada à questão de cibersegurança, a gente se encontra muito em eventos de cibersegurança, combate à fraude, e eu queria que você nos falasse como o certificado digital ICP Brasil pode contribuir para mitigar o roubo de identidade, sendo que nesse momento, né, a gente que acompanha de perto sabe que nesse momento as maiores vulnerabilidades são feitas e são conduzidas através de identidade. Ô, Regina, obrigada pela oportunidade da entrevista. Eu acredito que a pauta de identidade forte é a principal que a gente tem que resolver e que o Brasil vem tentando evoluir, e o certificado digital ICP Brasil com certeza traz uma capacidade de fortalecer esse método de autenticação, e a gente tem que imaginar até, que vai ser a minha fala no painel do CertFórum, como a gente valida agentes certificados, para que o agente da IA também esteja certificado para poder agir em nome daquele que está solicitando, porque hoje tudo nas empresas são os agentes. Exatamente. E a cibersegurança, eu estou no Comitê Nacional de Cibersegurança, o CNCiber. Quando nós estudamos esse tema, que já venho tratando há mais de 20 anos no Brasil, dá para ver que essa questão do identity thief, que é o furto de identidade, é a principal vulnerabilidade que é explorada para que você possa, principalmente, gerar golpes. Né? Tem fraude, tem golpe, sim, mas a questão de que você tem uma aparência de que é você, ou de que é verdade, ou de que é confiável. O outro lado,
é que se você perde essa confiança, nós criamos uma sociedade digital do medo, e o medo nunca é bom para as relações e para os negócios. Então, na minha percepção, nós temos que comemorar, né, aonde já chegamos, como o Brasil teve uma vanguarda no começo dos anos 2000, olhar para o futuro, né, até 2030, e de fato querer ter toda uma população brasileira com identidade forte e consolidada. Muito bom. Agora fala um pouco dos seus livros. Ela está com 2 livros aqui, ó. Essa é a minha nova edição do Direito Digital, a 8ª edição. Eu escolhi essa cor, inclusive, porque ela traz também um olhar muito de uma sociedade tecnológica que precisa tratar grupos vulneráveis, criança e adolescente, já tem ECA digital, e está totalmente atualizado, né? São 25 anos de obra já. É muito usado como doutrina nas decisões dos tribunais sobre assinatura eletrônica, sobre identidade digital, combate à fraude, responsabilidade civil na internet, são as pautas principais que são citadas à obra. E esse? E esse aqui, olha, esse aqui é meu xodó. Eu levei mais de 2 anos para escrever, porque ele é um livro sobre a jornada das mulheres na carreira jurídica da advocacia, da tecnologia. Então já tinha cartas a um jovem advogado e eu achei que eu devia escrever cartas a uma jovem advogada. Muito bom. Eu não sou advogada, mas eu vou ler. Mas leia sim, porque não é só para mulheres, tem muita gente gostando, jovens também, porque fala como é você sair de uma família de imigrantes sem nenhuma tradição naquela matéria e construir um escritório, uma marca, ou seja, empreender e os percalços. Eu conto um pouco da história de vida que minha mãe e meu pai sofreram acidente de carro, eles eram da aviação, e a minha história com cibersegurança começou em criança, em casa, porque minha mãe era de voo e ela era muito preocupada com protocolos de segurança, e aí isso veio muito natural depois, e por isso que eu dou palestra sobre isso. Então, assim, esse aqui levou mais tempo para escrever do que para eu atualizar esse daqui. E acho que você vai gostar muito, Regina. Vou ler sim. Olha, muito bom te encontrar. A Suzana também está ali nos ouvindo, nos vendo aqui filmar. Sim, Regina, Suzana. A gente gosta muito de encontrar você nos eventos. Que bom. Obrigada. Até o próximo. Até Febrabantec. Isso aí, até Febrabantec. Quem sabe? Vejo vocês. Estamos aqui hoje com Getúlio Santos. Ele é CEO e cofundador da ZapSign. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a ZapSign, sobre Estônia, sobre portal Pombo Digital, sobre uma série de coisas. Primeira coisa, Getúlio, a ZapSign já nasceu com a proposta de simplificar a assinatura eletrônica. E recentemente você deu um passo super importante, que foi se tornar uma autoridade certificadora da ECP Brasil. O que te motivou a seguir esse caminho e o que ela agregou para os seus clientes, o fato da ZapSign ser agora uma autoridade certificadora? Perfeito. Quer que eu segure? Pode segurar. Bom, a gente nasce com validade jurídica desde o dia 1, sempre foi nosso principal foco, usabilidade e validade jurídica. Mas para se tornarmos um player cada vez mais relevante, principalmente num mercado como o brasileiro, com players cada vez mais surgindo, a gente sabia que tinha que dominar todo o ciclo de assinatura em todos os seus tipos, simples, avançada e qualificada. Isso. Então foi mais um passo natural, mais um atestado que a ZapSign está no mercado para o longo prazo. Um processo de certificação não dá uma autoridade, não só no título, autoridade certificadora, mas não dá uma autoridade para o mercado de que a gente está preocupado em seguir os padrões, os melhores padrões da indústria relativa à assinatura eletrônica. E como eu disse, não acho que a primeira certificação, não é uma certificação, a última certificação nossa, provavelmente outras virão. E sempre que a gente puder entregar mais segurança, uma proposta de valor ainda melhor para o nosso cliente, a gente vai buscar. E esse foi um passo que para a gente é muito orgulho, porque fazer parte do ICP Brasil, uma cadeia tão respeitada que criou esse mercado de assinatura eletrônica no Brasil, é um passo super relevante e a gente quer fazer parte cada vez mais desse ecossistema. Muito bom. Bom, nós já falamos com você sobre o Pombo Digital. Perfeito. E também sobre a integração com o Open Gateway. Perfeito. Mas agora que a gente está pessoalmente, a gente vai aproveitar esse momento para você explicar assim, o que são esses 2 projetos. Vamos lá. Pombo Digital, ele nasce de uma demanda que
assim como a Zapsign vem para um movimento de desburocratização, facilitar a comunicação entre empresas e pessoas, o Pombo Digital é uma evolução da junção de alguns produtos que já existiam no mercado, mas colocados de uma forma diferente. Ou seja, o que a gente quer permitir que um telegrama hoje, e por incrível que pareça, ainda se usam telegramas e cartas com AR no Brasil para comprovar determinados atos. Normalmente inadimplência, quebra de contrato, coisas desse tipo. O que a gente viu foi 99% dos brasileiros abrem o WhatsApp pelo menos uma vez por dia. E se eu conseguir trazer essa comunicação para dentro da ferramenta de mensageria que ele já usa todos os dias, garantindo a validade jurídica. Então a gente utilizou tecnologias que a gente já conhece, até por ser parceiro Meta, de poder vender soluções de WhatsApp, junto com soluções relacionadas ao carimbo do tempo, que são vinculadas ao ICP Brasil, e a gente hoje consegue entregar esse tipo de documentação, esse tipo de notificações dentro do WhatsApp com a mesma validade legal de um AR, de um telegrama. Mais uma vez a gente está querendo desburocratizar, ganhar tempo e trazer eficiência para as operações. Nesse mesmo conceito entra também a nossa relação com o Open Gateway, que foi uma forma de trazer ainda mais segurança, não só para a assinatura eletrônica da Zapsign, como no próprio Pombo Digital, onde eu consigo, com um grau de certeza, falar que aquele telefone pertence àquela pessoa, consultando uma base de dados das empresas de telefonia via Open Gateway. Então a gente sai de um sistema antes que era probabilístico, ou seja, talvez seja dessa pessoa, para um sistema determinístico. Eu tenho os dados, eu tenho um conjunto de chaves, número e CPF que bate com aquela pessoa. Gente, eu acho esse projeto fantástico. Mas me responde uma coisa, o Open Gateway, a única função dele é só verificar os números de telefone, ou tem alguma outra função? Não. E como ele funciona em termos de segurança, criptografia e tudo mais? Perfeito. Open Gateway é um projeto global de consórcio de operadoras de telecom que compartilham os dados dentro do limite de GPDR, LGPD, entre elas de forma anonimizada, e ele não me entrega informações completas. Eu envio as informações e ele me responde com sim ou não. Então não há uma violação de LGPD. Basicamente o que eu estou falando, quando eu mando um documento para a Regina assinar, eu mando um telefone e um CPF e falo, esse telefone pertence a esse CPF? Ele me responde sim ou não. Mas essa é uma das várias APIs que o Open Gateway tem. Existem APIs, por exemplo, que a gente pode começar a utilizar, e vários bancos já estão utilizando, por exemplo, de swing swap. Tem estudos que dizem que se uma transação financeira foi feita por um número que sofreu um swing swap nos últimos 7 dias, tem 99% de só fraude. Então, mais uma vez, as empresas telefônicas ajudando o mercado a combater fraudes, e players como a Zapsign ou outras ferramentas têm que se aproveitar o máximo dessa tecnologia para tentar correr atrás e evitar fraudes que todo dia os criminosos fraudadores estão criando alguma coisa diferente. Exatamente. Agora você vai contar pra gente sobre a viagem que ele acabou de chegar da Estônia. Bom, legal. Gente, ele não para. Não fui fazer turismo. A Zapsign fez parte do programa de inovação do Estonia Hub, um programa de inovação muito bem organizado. Esse programa busca levar empresas públicas e privadas para conhecer as melhores práticas de digitalização de governo e de empresas, tanto na Estônia quanto na Finlândia. Esse ano eles estenderam para a Finlândia. Experiência extremamente rica. Voltei com mais dúvidas que respostas, mas no final do dia a gente vê que o Brasil não deixa a desejar. Temos tanta tecnologia quanto esses países, mas eles têm uma noção de arquitetura de sistema muito mais robusto. Não dá para falar questão de escala, estamos falando de um país extremamente 10 vezes menor, não, 18 vezes menores que o Brasil, mas usam tecnologias muito similares, por exemplo, certificados digitais para validar o cidadão, mas existe, como tudo, uma questão de os sistemas conversarem. Esse que é o grande segredo que eu acho que eu voto. Né? Eles não falam nem integração, é interoperabilidade. E é uma metodologia própria que criaram lá. Então, assim, voltei cheio de ideias.
as empresas estonianas, existem empresas estonianas, já alguns unicórnios, embora o país seja muito pequeno. Voltei assim super entusiasmado e tentando aplicar vários conceitos que o governo estoniano utiliza no dia a dia dele e na própria ZapSign. Foi uma experiência muito, parabéns para a Estonia Hub por ter organizado e recomendo a todos a experiência. Então, olha, vocês que estão aqui nos escutando, podem acompanhar o Crypto ID, porque com certeza vem muita novidade. Com certeza, tomara. Muito bom falar com você, tá? Prazer Muito obrigada meu. pelo seu tempo. Obrigado. Boa tarde, nós estamos hoje aqui com o Carlos Tatara, ele é CTO da Brai, e que pertence ao grupo Certifica, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento de plataformas de assinatura digital, de assinatura eletrônica. No Brasil, a Brai foi pioneira em desenvolver a plataforma de assinatura digital e ajudou a construir boa parte da história de confiança digital no país. Recentemente, a empresa lançou diretrizes técnicas para assinatura eletrônica, assinatura digital e carimbo de tempo. O que motivou essa iniciativa? E como as diretrizes podem contribuir para elevar o nível de segurança das assinaturas eletrônicas no nosso país? Obrigado, boa tarde. Primeiro, realmente a Brai, desde 2003, 2002, começou a desenvolver soluções de assinatura eletrônica. A questão de assinaturas eletrônicas, elas seguem padrões, tanto nacionais quanto internacionais. Mas além dos padrões, você tem regras adicionais aos padrões. E ao longo dos anos, novas empresas entraram no mercado, novos padrões foram sendo adotados. E para um pouco definir as regras de como a empresa, como a Brai, ela gera assinaturas, como ela verifica assinaturas, como ela gera carimbo do tempo, nós escrevemos as nossas diretrizes. Isso dá publicidade à forma como a Brai interpreta as normas, porque normas, por mais que elas sejam escritas para não terem interpretação, acabam tendo suas interpretações. Então, as diretrizes servem para deixar para que todo o público, seja privado ou público, entenda que a Brai faz desse jeito. E por que quando você faz uma assinatura gera um determinado resultado? Está nas diretrizes. Por que quando você faz uma verificação de assinatura dá resultado positivo, indeterminado ou falso? Está nas diretrizes. É isso que a gente colocou lá para dar publicidade e para que todo mundo entenda como a Brai opera. E até como funciona, como em alguns lugares funciona, em outros lugares não funciona, tudo isso está previsto nas diretrizes. Sim, as diretrizes têm essa finalidade também, deixar claro, primeiro, qual tipo de assinatura é mais adequada para qual tipo de processo, que tipo de nível de segurança garante ou é adequado para determinado risco. Então, quando você vai fazer uma assinatura de mais alto valor, qual é o nível de segurança que você deve usar? Nas diretrizes a gente indica níveis adequados para determinados riscos que você deseja mitigar. Muito legal, muito bom. Bom, muito obrigada. Estamos aqui hoje com Carlos Tatara, diretamente do Certiforum ID 2026. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, nós estamos hoje aqui com Márcio Nunes, ele é o diretor da VCert e vai nos dar as boas-vindas aqui para o stand da VCert, que está maravilhoso, super bem estruturado, e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo aqui de novidade no Certiforum ID. Márcio, boa tarde. Fala pra gente o que você está trazendo de novidade o que você está trazendo para 2026 aqui no Certiforum? Olá, Suzana, tudo bem? É um prazer muito grande falar aqui para o seu público, os cripto-idianos, ou idianos, o Crypto People, enfim, que sejam as pessoas que acessam o canal com bastante informação sobre certificação digital, identidade, enfim, então é um prazer muito grande, agradeço muito o espaço. A gente está aqui no stand da Valid Certificadora, que está dentro da Valid, que especializada em certificação digital, dentre os vários negócios. O que a gente traz aqui é o momento de falar sobre confiança digital, falar sobre a R eletrônica e a Valid Certificadora como um PSC, um prestador de serviços de confiança, vem ao longo do tempo desenvolvendo tecnologia e serviços. E hoje a gente, somado com os outros nossos competidores, formamos um volume de mais de 3,5 milhões de assinaturas eletrônicas qualificadas por dia, somente com certificados digitais pessoa física, em nuvem.
E ainda não estamos falando de R eletrônica, estamos falando do processo de emissão ainda pela validação pelo caminho tradicional. A gente espera crescer muito mais esse volume de assinaturas de uso com o serviço de autoassistência, autoatendimento de emissão de certificados. Muito legal. Falando em AR eletrônica, explica pra gente como que a VCERT está se preparando para esse novo cenário e como que essa modalidade, porque é só uma nova modalidade, não é nada tão diferente assim, pode ajudar aos parceiros e a expansão dos negócios deles. Maravilha. Amanhã, inclusive, a gente tem um painel, convido a todos para um painel amanhã, no segundo dia do Certiforum ID, que a gente vai falar sobre a eletrônica, emissão autoassistida. Legal. E aí é um pouco sobre isso. Então, o que difere essa modalidade é a capacidade de você dar ao titular, ao requerente do certificado digital, a possibilidade de fazer uma emissão autoassistida. O que a Valid vem fazendo ao longo do tempo? Primeiro, ela já evoluiu bastante em termos de infraestrutura para poder oferecer uma infraestrutura de prestador de serviço de confiança. Então, dentro dessa nova modalidade, o que a gente vai estender o serviço dentro do nosso Vidas, que é o nosso produto de uso para emissão de certificados digitais. E aí um dado importante, a eletrônica é específica para pessoa física, certificados digitais em nuvem, A3. Então isso é bastante importante. Isso é muito importante. E tem regras específicas. Não pode estar dentro do PEP, ou seja, não pode ser uma pessoa exposta politicamente, então tem regras específicas. Precisa estar na base biométrica do PSBio e precisa ser confrontado com a base do DataValid. Então esses princípios básicos permitem que a gente utilize um serviço autoassistido, que difere de outros, onde o próprio requerente pode fazer o autoatendimento e emissão do seu certificado direto do seu celular. E esse é o tema da sua palestra? Amanhã a gente vai falar sobre isso, inclusive. Que horas é? 10h35 amanhã. Estaremos lá. Fica o convite para todos e todas para esse momento falar sobre autoassistido. Então, não deixem de assistir, porque isso é um tema que é muito importante todo mundo se esclarecer, conhecer e ter mais informação sobre ele. Isso. Muito obrigada, Imagina, Márcia. eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada. Estamos aqui no lounge da Singular, do Grupo Certifica em Co. Estamos com o Heitor e com a Lorena. E nós vamos bater um papinho muito rápido com você, mas que vai falar tudo. O Grupo Certifica tem se destacado demais desse cenário de certificação digital. Então, a gente queria ouvir o que você atribui a esse sucesso do seu grupo, que é indiscutível, né? Vamos lá, o Grupo Certifica, né, a gente vem desde 2013 trabalhando na SB Brasil. Primeiro, constituindo uma grande, né, rede de validação e distribuição de certificado digital, e depois, né, com a Singular, constituída em 2021, juntamente com a Abrai, a gente consolidou, né, a tecnologia dentro do nosso grupo. Hoje, a gente olha para frente, né, olha para o passado e olha para frente, a gente vê que a gente é uma grande rede de distribuição sólida em todo o Brasil, mas a gente também é uma grande, né, infraestrutura de tecnologia com sistemas robustos, com uma jornada para o agente de registro, uma jornada para a AR, uma jornada para o cliente final, que torna, né, nós um dos principais players de certificado digital do país. Hoje o grupo ele se destaca, né, principalmente pela capilaridade, mas também pela tecnologia e por tudo que eu falei aqui. Muito bom. Você falou muito de tecnologia, mas eu vou falar de uma coisa que a mim interessa bastante, é o CryptoID também. É a formação de pessoas. A gente vê que a empresa certifica e o grupo certifica, tem uma preocupação muito grande com a formação das pessoas. Tanto é que vocês criaram a Universidade Certifica. Qual foi a motivação para vocês criarem e o que é essa Universidade Certifica? Bom, vamos lá. Eu venho do mercado de contabilidade, né? Então, no mercado de contabilidade, eu como contador, eu ensinava empresários ali a tocar o negócio deles, né? E ali eu refleti isso depois do meu negócio de autoridade de registro, né? E autoridade certificadora, ensinando outras empresas a venderem certificado digital. A Universidade Certifica, ela chega, né, para primeiramente ser uma ação de treinamento e capacitação da nossa equipe interna, né, no onboard dos nossos funcionários, vendedores, né, e operação, mas, né, no segundo passo para treinar toda a nossa rede de operação e rede de venda. Hoje são mais de 12 mil agentes de registro,
vendedores na rede, né, vendedores de certificado digital, são mais de 200. Né, todas essas pessoas precisam de treinamento, capacitação, e sem a gente replicar, né, aquilo que a gente fez, que foi sucesso, que deu certo, sem um canal para educar, para replicar isso, a gente não consegue continuar avançando. Então, justamente a universidade foi criada, né, para repassar todo esse conhecimento de forma mais ágil. Né? Qual que é o meu objetivo? É sempre ter um canal para ensinar. Eu sempre falo que todo o curso que a gente disponibiliza ali, se uma pessoa, né, da rede ver, já é bastante, né? A gente cumpriu o nosso dever de educar, né? E a gente tá no caminho certo. Hoje já tem mais de 3 mil pessoas inscritas que já concluíram cursos na universidade, né? A gente pretende expandir ela além da rede ainda também, né, para o nosso cliente final, usuário de certificado digital. Então é uma construção, né, através da educação. A gente acredita que pode qualificar ainda mais essa nossa rede de validação de certificado, mas também, né, de venda, de sucesso do cliente, de relacionamento. Que ótimo. Daqui a pouco os pequenos vão estar entrando nessa rede também, né? Qual é o nome dos pequenos? Francisca e Joaquim. Ah, legal. Muito bom. Legal. A Lorena eu não apresentei, mas ela é a esposa do Heitor e está nos acompanhando aqui nessa entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e daqui a pouco a gente volta. Certiforum ID 2026, estamos aqui com o Dr. Fabiano Menck, o professor do Fabiano Menck. Primeiro eu gostaria de lhe agradecer pela coluna que o Dr. Fabiano Menck tem no Crypto ID, está sendo assim, muito bom para os nossos ouvintes e leitores. E eu gostaria de que você resumisse um pouco do que você falou nesse último painel sobre assinatura qualificada. Certo. Primeiro, bom te ver aqui, Regina. Um prazer estar aqui, né, no Certiforum ID. E o que nós conversamos ali, eu fiz uma intervenção trazendo um pouquinho do histórico, né, da SCP Brasil, da criação da lei de base, que é a medida provisória 202. E a gente chamou a atenção de todo o substrato técnico, toda a parte que tem por trás da assinatura qualificada, do padrão SCP Brasil, que é o que dá essa segurança jurídica e essa, como a gente chama, né, essa força, essa robustez probatória mais qualificada, até Sim. usando a nomenclatura de assinatura qualificada que a Lei 14.063 tem. Então nós tratamos sobre isso, né, esses diversos aspectos que tem na regulação que permitem que na legislação tenha sido atribuído um peso diferente para essa modalidade de assinatura eletrônica que é realmente a mais qualificada. E sobre a identificação dos agentes de identidade, de inteligência artificial, nós poderíamos utilizar o padrão SCP Brasil para fazer essa identificação? Essa é uma questão interessante, porque é muito moderno. Hoje só se fala assim, o velho problema assim, como é que eu vou fazer com inteligência artificial com os robôs? E hoje tem um consenso jurídico que não vai se atribuir personalidade jurídica, pelo menos hoje, aos robôs, tá? Mas tendo agentes de inteligência artificial, a pergunta sempre é como atribuir responsabilidade a eles. Então, a possibilidade que tem a SCP Brasil já tem mecanismos para isso, é a partir da identificação de máquinas e aplicações, certo? Então, se saem bots a partir de uma aplicação de inteligência artificial, eu vou ter que atribuir para essa aplicação um certificado digital que vai estar vinculado a uma pessoa jurídica, né? Enfim, depois no modelo aí de selos digitais, que é o que vai vingar em breve. Então, e atribuir a essa pessoa jurídica, ou até pessoa natural, se for o caso, pessoa física, a responsabilidade por aquilo. Então, assim, a SCP Brasil me parece já ter mecanismos fundantes, estruturais, né? Eu até dei exemplo aqui, máquinas são identificadas a todo tempo, nós temos aplicações rodando com identificação pela SCP Brasil, e me parece só aplicar a essa outra realidade que vem com as suas peculiaridades e complexidades, mas me parece que há substrato para aplicar ali. Dr. Fabiano é um dos autores mais citados, se não
estou sendo até muito conservadora, porque é o autor mais citado em jurisprudências e também no Congresso Nacional, suas teses são reconhecidas. E ele está renovando, né, atualizando um livro que é quase uma bíblia sobre direito eletrônico no Brasil. E aí vai uma provocação. Vai ter um capítulo sobre esse tema? Sim, é uma boa provocação. Esse livro, na verdade, é o livro Assinatura Eletrônica do Direito Brasileiro, que vai vir numa nova edição. Já estou devendo há muito tempo isso, todo mundo me cobra, né? E ele tem uma estrutura de trabalhar, assim, os problemas que tem com identificação online e também para assinar e se autenticar online, pessoas jurídicas e pessoas naturais, e depois as soluções que a técnica coloca, né? Análise dos modelos mundiais que existem, os básicos, e como o Brasil reagiu a isso. Então tem todo o histórico da ICP Brasil. E na descrição da ICP Brasil, claro, vai aparecer ali as possibilidades de certificados digitais, de assinaturas, e para quem se emite isso. Então, sim, estará lá dentro. Vamos falar de internet das coisas. Internet das coisas. Inteligência artificial. Inteligência artificial como uma moderna aplicação. Eu até já publiquei um artigo sobre esse assunto, num livro assim que está um pouco deslocado, que era como integrar assinatura digital e inteligência artificial. Eu já escrevi sobre isso. Então, isso aí vai estar sendo trazido para dentro dessa atualização do livro. Tá bom. Muito obrigada. Tá? E eu que agradeço. Esperamos em breve estar na assinatura do seu livro. Com certeza. Vai lançar quando? Início de 27, espero eu. Bom, mas então, no primeiro trimestre, com certeza. Mas o Crypto ID vai estar onde você estiver lançando. Muito obrigada. Bom. De nada, agradeço. Bom dia, pessoal. Jorge Prates, presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB. Mais uma vez estamos aqui no CertForum ID, prestigiando esse evento maravilhoso, no qual a certificação digital participa como protagonista. A gente precisava desse momento, nós temos uma importância muito relevante para o mercado brasileiro, como a identidade segura, e a ARB vem assistindo a um conteúdo de muita importância, de muitas soluções interessantes para o nosso mercado e para a população brasileira. Estamos muito felizes de participar, queria agradecer a equipe da Crypto ID na cobertura, tem acompanhado os stories, os posts, que vem incrementando ainda mais esse momento ímpar que estamos vivendo na certificação digital. Um grande abraço a todos e até o próximo ano, e venham conhecer a nossa associação. Estamos agora no segundo dia do CertForum ID 2026 e nesse momento nós estamos no stand da Inovatrix. A Inovatrix é uma empresa de biometria e soluções que atende tanto ao mercado privado como governos e muito também dentro dos governos, empresas públicas de identificação. Nós estamos com o Carlos Okada e ele vai falar um pouquinho da participação da Inovatrix nesse CertForum ID 2026. Regina e Suzana, obrigado, prazer sempre estar com vocês aqui. A gente está pelo segundo ano consecutivo aqui no CertForum ID, né? Ano passado nós tivemos no CCD, no Congresso da Cidadania Digital, e a gente vai falar um pouquinho das nossas soluções, vocês vão poder ver mais tarde as nossas soluções de reconhecimento facial, falar um pouco de segurança dos algoritmos, e tudo isso vocês vão poder verificar daqui a pouquinho. Na realidade, vamos ter uma entrevista longa com ele vai explicar tudo em detalhes, então vocês não deixem de acompanhar o que está acontecendo no Crypto ID, que a gente nos próximos dias vai estar apresentando essa entrevista para vocês. Olha, a entrevista, nós temos muitos pontos novos. Gente, de um ano para outro surgem muitos cenários diversos, né? Então, bastante. A gente vai conversar sobre ECA, até sobre o prédio da Inovatrix, que é o Biometric
House, que é um prédio maravilhoso que foi inaugurado no princípio desse ano, né? Desse ano, é o edifício mais biométrico do mundo. Então vocês aguardam, né? Como a Suzana falou, nos acompanhem. Nos acompanhem e veremos o Carlos explicando tudo em detalhes. Até mais. Obrigada. Obrigado. Estamos agora aqui no estande do GovBR e temos o prazer de conversar com o secretário Rogério Mascarenhas. Secretário, eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha para os nossos leitores e ouvintes sobre o que você está achando desse evento, dessa edição. Em primeiro, um evento que eu acho que é fundamental, né, para a gente olhar, ter um olhar sobre essa questão dessa infraestrutura de confiança, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade, né, e eu acho que uma oportunidade cada vez mais viva dessa sinergia entre a indústria da identificação e a indústria da certificação. E eu acho que esse fórum reflete isso, né, mostrando as várias iniciativas que estão caminhando nessas linhas e a convergência delas. Então eu acho que o fórum, né, a gente tem aqui a oportunidade de ver uma série de ações feitas nesse sentido, né, de soluções feitas nesse sentido, e a gente cada vez mais caminha aí para essa convergência nesse mundo da confiança, né? Eu acho que é importantíssimo a gente destacar isso. No CryptoID nós temos falado muito sobre 2 projetos especiais que eu acho que tocam inclusive no seu coração. Uma é a identificação neonatal e a outra é a fantástica possibilidade de nós emitirmos assim, né, que é a nossa carteira de identidade nacional, no exterior. Eu acho que assim, a gente é um momento muito feliz, né, da gente estar conseguindo começar com essas frentes, né? A primeira, essa questão do neonatal, ela é uma questão muito sensível para o Brasil. Se a gente pensar na oportunidade que a gente tem de levar para crianças, né, essa questão da identificação, isso facilita a pessoa comumente no fato da gente conseguir dar um documento de identidade seguro, né, para a gente evitar uma série de mazelas que a gente tem, subtração de menores, né, que muitas vezes acontece. Então eu acho que é um processo importantíssimo que a gente está começando, né, a evoluir com isso, né, evoluir com a própria tecnologia, e eu acho que é fundamental que nos próximos anos aí a gente consiga consolidar isso. Assim, no exterior, eu acho que durante muitos anos, né, a gente esqueceu um pouco que existe uma população de brasileiros aí, da ordem de mais de 5 milhões de brasileiros que estão fora do país. E o fato deles estarem fora do país não tira o elemento da cidadania deles. Então, quando a gente está levando assim para o exterior, a gente já começou em Portugal. Na próxima semana, inclusive, nós estamos começando aqui na América do Sul, pelo Paraguai. A ideia é que a gente tenha condições de expandir isso e levar a essas pessoas identificação, porque elas têm muita dificuldade nos respectivos países, muitas vezes, de ter um documento de identidade e também de poder fazer uso de serviços, né? Porque na medida que ela obtém a certificada, a nova carteira de identidade, ela passa a ter o selo ouro dentro do GovBR, então ela consegue resolver a vida dela, não precisa nem ir ao consulado, né? Ela pode resolver como se estivesse em qualquer lugar do mundo, né? E resolver a vida dela e obter certidões ou mesmo fazer qualquer tipo de transação ou de benefício que ela possa exercer aqui no Brasil. Então acho que é um fundamental elemento de inclusão e de cidadania para essas pessoas que estão fora do país. Me permite, eu vou complementar. Porque você pode estar perguntando assim, mas essas pessoas já não têm um RG? As pessoas têm um RG, só que a nossa sim tem componentes, você quer falar, que são identificados e estão reconhecidos internacionalmente, isso, não é? Assim é um documento, né, que se a gente for olhar comparativamente ao RG, até por pesquisas feitas aí por estudos, né, feitos até pelo mercado, assim hoje, ela é um documento 10 vezes mais seguro que o antigo RG. E eu acho que uma simples observação eu acho que a gente possa ter, né? O número do RG, a gente podia ter 27 números diferentes. Só isso já traz uma insegurança para o sistema. Agora a gente tem um documento padronizado, um documento que a gente tem condições de verificar, inclusive através do QR Code, a autenticidade daquele documento. É um documento que ele traz um conteúdo de biometria diferente, né? A gente faz uma captura decadatilar, então a gente pode dizer que aquela pessoa, a chance daquela pessoa não ser quem está
se apresentando é mínima, né? Não posso dizer zero, porque a gente não sabe nunca da tecnologia, mas ela tende a zero. Então, a gente está trazendo um nível de segurança e, principalmente, assim ela alimenta os sistemas biométricos do governo. Então, a pessoa passa a ter a condição de, inclusive, ter uma automação de benefícios ou uma automação de informação que a gente tem. Hoje a gente já faz uma notificação ativa das pessoas, né? Muitos talvez tenham recebido a informação, seu passaporte está vencendo, olha, ou seu benefício está disponível, ou olha, ou para você fazer uso disso você precisa fazer essa e essa ação, olha o seu Enem, né, no caso do jovem, avisando para ele do que eles têm de fato de fazer, né, fazendo uma chamada para uma ação que eles têm. Então, isso tudo é possível a partir de uma identificação segura, que é isso que a gente está obtendo com a Nova SIM. E aqui nós estamos comemorando um marco de 55 milhões de SIM. Um quarto da população brasileira hoje nós estamos com a SIM atingido. Isso é uma marca, para você ter uma ideia, apenas 25 países do mundo têm uma população acima de 55 milhões no mundo. Não sabia disso. Então nós chegamos a um marco que eu acho que é importantíssimo. A gente hoje pode dizer assim que o Brasil tem um processo consistente, tem um processo que está evoluindo nessa questão da identificação. Muito obrigada pelo seu tempo, parabéns. Imagina. E até 2027 estaremos aqui juntos. Estamos juntos. Estamos hoje aqui com Enilson Camondese, diretor-presidente do ITI, em mais uma edição do Certiforum ID 2026, o principal encontro de certificação digital do Brasil. Na sua avaliação, o que esse evento fortalece a ICP Brasil e qual é e também para a evolução dos serviços de confiança digital no país? Bom, primeiro, obrigada a CryptoID, a Suzana, a Regina, sempre muito atentas às evoluções da indústria de certificação e de confiança. O Certiforum é a consolidação de um ano de trabalho, né? Eu acho que é um momento onde toda a indústria da certificação pode estar trazendo as novidades da indústria para todo mundo que orbita no entorno disso e que consome os serviços de confiança e de certificação. Fico muito feliz de ver o nível de relevância que a ICP e as autoridades e a certificação têm nesse fórum, e os debates estão muito ricos. De alto nível. Altíssimo nível, falando não só das coisas que a gente conquistou, mas também daquelas que a gente está olhando ali na frente. Exatamente. Então, falando nisso, a gente sabe que o ITI está abrindo a frente para novos projetos. Que projetos são esses? O que você pode dizer para a gente de novidade? Muito bem. O ITI, nessa nossa gestão, eu costumo dizer que é uma máquina que está sempre circulando e a gente está sempre trazendo coisas novas, porque eu acho que quem opera no mundo digital e no mundo da confiança tem que sempre estar buscando a inovação, né? O ITI se transformou numa instituição de ciência e tecnologia. Nós fortalecemos o nosso quadro técnico funcional. Isso é importante. Temos agora uma carreira, né, de ciência e tecnologia dentro do ITI, com profissionais que foram habilitados pelo concurso público, que já estão chegando no ITI. Então isso vai nos permitir tracionar muito mais, ter muito mais capacidade de buscar os nossos objetivos, que são objetivos comuns de toda a indústria da certificação. Nós estamos falando, por exemplo, de dar um passo grande na questão da criptografia pós-quântica, por exemplo. É uma ameaça que está ali por vir e a gente não pode esperar ela chegar. E aí a gente já está se preparando para isso, já publicamos normativos e vamos criar grupo de trabalho para fazer um estudo aprofundado sobre o impacto que a criptografia pós-quântica vai trazer, ou seja, como as aplicações estão ou não preparadas para consumir esse tipo de criptografia que vai ser necessária nos próximos anos. Isso é uma coisa que deve acontecer nos próximos dias, a criação de um grupo de trabalho para isso, ouvindo não só especialistas de governo, mas também da sociedade civil, né? Eu acho que a própria AR digital que a gente estava falando, a AR eletrônica, desculpa, que a gente estava falando agora, ela por si só é uma inovação e a gente quer acompanhar de perto como a indústria está reagindo a isso. Isso é muito importante. Porque o potencial está aí. Muita gente precisa consumir estruturas de confiança plugadas nas suas aplicações, né? E a AR digital traz essa possibilidade por si só. Então essa é
é uma novidade que deve surgir ao mercado, da gente ver cada vez mais aplicações consumindo o certificado digital de uma forma transparente para os usuários, né? A questão da interoperabilidade também dos modelos no âmbito do Mercosul, que já está consolidado, mas na América Latina a gente está estudando fortemente isso, junto com a interoperabilidade com a União Europeia. E a gente está sim agora, dentro do MGI, junto do governo, começando a fazer estudos aprofundados de credenciais verificáveis, que é isso que vai mobilizar muita coisa no mundo digital nos próximos anos, né? E o ITI não vai ficar fora desse jogo, o ITI vai colaborar com o governo na construção de modelos normativos de padronizações técnicas que permitam no futuro uma interoperabilidade. É trabalho para muitos anos ainda. Vamos ver. Você sabe que a gente fala muito sobre as identidades verificáveis, né? E as credenciais. E o certificado digital, ele tem uma especificidade da revogação como nenhuma outra credencial tem. Os seus documentos você não pode emitir de novo, sua biometria, sua voz. Então, o certificado digital tem um valor imenso nesse cenário. E é isso que o Crypto ID, né, Suzana? A gente tem se empenhado sempre em mostrar essa poderosíssima ferramenta de identificação que é o certificado digital ICP Brasil. Então a gente tem, assim, agradece muito pelo seu tempo, né, Suzana? Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns. Acredito que a gente vai fazer um grande evento em 2027 e acredito também que os nossos ouvintes que não são partes do sistema da indústria de certificação digital e identificação digital que estão aqui, que venha acompanhar um evento como esse, porque vai sair daqui com muita novidade, vai sair, não é, Suzana? Muita novidade, eu não diria nem só uma novidade, eu diria que vai sair com muito esclarecimento. Isso. Porque eu acho que muito mais do que novidade é o esclarecimento que falta à grande população de entender o que é o certificado digital e para que ele realmente serve. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Sem dúvida, o esforço do ITI está sempre em tornar a vida do cidadão mais simples e menos custosa. Eu acho que essas coisas que a gente vem fazendo, como a R eletrônica e tudo que a gente fala, vão exatamente nessa direção, de tornar o custo Brasil menor e de tornar a vida do cidadão mais fácil. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Agora nós vamos dar uma palavrinha diferente do que a gente está falando. Nós não vamos falar de certificado digital, nem de identificação, nós vamos falar da importância das mulheres no conselho das empresas. Estou aqui com a dona Jane e Flávia Dias, que são as fundadoras, uma das fundadoras da Solute. Sim. E a gente gostaria de colher esse seu depoimento. Qual é a importância de ter mulheres no conselho das empresas? Olha, a importância, assim, é muito diversificada do homem para a mulher, né? A mulher chega lá na frente, né? Então, assim, para a gente conduzir a empresa, né, tem que ter essas duas coisas, né? Equilíbrio, o né, equilíbrio do homem com a mulher. Flávia, dê um pouquinho da sua perspectiva participando do Conselho de Administração da Solute sobre o seu papel nessa posição. Entendi. Eu concordo com a minha mãe, eu acredito que a mulher ela tem uma visão mais ampla do que o homem, mas o homem tem uma visão de foco. Então acredito que os dois são muito importantes, os dois se completam e também a mulher ela tem uma visão, ela tem um sexto sentido importante. Intuição. Então eu acredito que os dois são muito importantes. O homem, ele com esse foco dele é muito importante porque ele traz uma especificidade para o negócio, né? Muito grande. E nós não, nós temos essa amplitude,
É multitarefa. multitarefas. E vocês têm muita, é por isso que a Solute tem uma cultura muito forte e tem muitas mulheres em cargos de liderança, não é verdade? É verdade. E hoje na Solute nós temos mais mulheres do que homens. É verdade. Saiu uma pesquisa ainda, a gente saiu numa revista que nós somos uma empresa que investe em mulheres e também a gente tem uma parte que é muito legal, que a gente investe em mulheres que estão se recuperando de alguns problemas, de violência doméstica. Então, e muitas mulheres que têm que assumir a casa, cuidar dos filhos. Então a gente tem uma parte de contratação da empresa que é específico para essas mulheres. Uma cota, né? Uma cota, exatamente, uma cota. Isso é totalmente específico para isso. voluntário, não tem obrigatoriedade nenhuma. Não. Vocês estão de parabéns. Isso é bem legal, a nossa diretora que trouxe isso para nós. A Nara, a gente entendeu que era importante. E são mulheres muito dedicadas. Por quê? Porque elas têm que sustentar a casa. É verdade. Então imagina, assim, tudo que elas fazem, elas são muito dedicadas. E ao mesmo tempo a gente entende, se tiver que sair levar um filho no médico e tudo, a gente tem essa flexibilidade muito grande. Então Muito a gente ganhou um obrigada. prêmio por causa disso. Muito legal. Muito legal. Olha, vocês estão de parabéns. E vocês que estão nos escutando, mulheres empresárias, eu acho que vale esse olhar dessa mulher que precisa dessa mão. É verdade. Né? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Bom, agora nós estamos com o Célio Ribeiro, que é o presidente da ABRID, que é organizadora do 7 Fórum ID 2026, que vai nos dar uma palavra de como foi o evento. Eu queria só registrar antes disso que todo mundo gostou muito do seu evento, né, Suzana? Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Todo mundo falando maravilhas das palestras, do nível de discussão, da qualidade técnica do que foi falado. Nossa, todo mundo falando só, rasgando elogios. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado, mas eu vou ter que corrigir vocês. Por quê? Vocês falaram que foi do meu evento que gostaram. Não. Gostaram do nosso evento. Isso. O 7 Fórum ID é uma grande construção. E a gente não poderia fazer nada se não fosse a credibilidade que foi dada para nós para realizar isso, tanto pelos patrocinadores, pelos apoiadores e pelo governo do Brasil. Né? Então isso me deixa muito feliz. E se eu fosse resumir em uma palavra, eu falaria que foi uma grande comemoração. Uma comemoração como eu não vejo há muito tempo acontecer nesse mercado de identificação, onde eu junto a identificação civil com a identificação da assinatura qualificada da ICP Brasil. A gente comemorou aqui 55 milhões de emissões de SIM e a gente comemorou 25 anos de infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Verdade. São duas coisas que se unem num momento muito especial, porque a gente está falando aqui de estrutura de confiança. Estrutura de confiança a gente tem construído nesses 25 anos. E a gente agora tem um novo caminho pela frente, onde a gente tem aí a infraestrutura pública digital, que vai precisar usar de tudo que a gente construiu até hoje e agregar para fazer uma coisa boa para o Brasil. E nesse momento eu vejo as indústrias acreditando finalmente que isso é possível, se reinventando com novos modelos de negócio que precisam ser feitos para que isso seja atingido. Então eu começo a ver que existe uma mudança de cultura dessa indústria, querendo sim ganhar dinheiro, que é legítimo, se beneficiar, mas principalmente olhando para o bem maior, que é o Brasil. Exatamente. Muito bom. E nisso eu acho que foi o clima que foi diferente. Eu acho que a gente entrou no clima da Copa do Mundo antes da hora, né? A gente amanhã começa e a nossa sensação é de vitória, de alegria, de felicidade. Por quê? Porque está todo mundo imbuído no mesmo propósito, que é juntar forças e ganhar o grande torneio, que é o sucesso do Brasil e o sucesso da indústria. Muito bom, suas palavras foram
muito bem aplicadas para o momento. Olha que a gente acompanha a Cert Forum desde a você tem toda a razão. Aí eu tenho que te interromper e fazer um agradecimento a você, Regina, a você, Suzana, ao Crypto ID. Porque vocês acompanham a gente, vocês incentivam a gente há muitos anos e sempre acreditando que é possível. E fazendo coberturas importantes e mais do que isso, porque eu conheço vocês há muito tempo, mais do que só ouvir, só ver, de vocês mostrarem aquilo que vocês entendem para quem não entende muito e alertar, né? Mostrar caminhos, falar, vai por aqui, olha, presta atenção nisso. Então eu acho que esse papel de vocês é muito maior do que uma cobertura jornalística, vamos chamar assim. É de gente que participa do mercado e que torce para o mercado dar certo. Então, fica o meu muito obrigado para vocês, pessoalmente, e para o Crypto ID. Muito obrigado por você ter dado essa oportunidade da gente participar, porque a porta foi aberta por você, tá? E a gente agradece muito você dar essa oportunidade da gente estar aqui presente, fazendo as nossas entrevistas, nossas reportagens, conversando com um, com o outro, dando visibilidade ao evento, que é o importante é isso, para nós e para você também. E não termina por aqui, porque ao longo de um mês, até mais, né, a gente vai falando de todos os painéis, vai intensificando, para contar para quem não esteve aqui o que aconteceu. Porque esse evento é muito mais significativo e importante para toda a sociedade brasileira do que apenas para os participantes daqui. Que a classe de profissionais de cibersegurança, principalmente, tem um olhar para esse nosso movimento aqui. Que a gente se inclui, né? Agora, uma pergunta. As palestras, elas vão ser disponibilizadas em algum tempo? Quando? Em 2 ou 3 dias já estarão todas disponíveis no site. No site da BIO. No site do Cert Forum ID. Cert Forum ID, beleza. www.certforum.id.com.br. Exatamente. Okay. Gente, até 2027. Até lá. Tchau. Obrigada.